Olá, eu sou o professor Diogo Comba, jogão da redação de Português e Literatura também, assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba, peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje eu vou falar sobre o quinhentismo no Brasil, que vai servir para você que vai fazer o vestibular da PUC, a prova lá discursiva de português, de literatura, a prova de linguagens, ou você que está querendo revisar, você que está no seu primeiro ano do ensino médio. Primeira coisa, primeiro texto oficialmente escrito no Brasil, o marco do quinhentismo no Brasil, é a Carta de Pero Vaz de Caminha, falando sobre o descobrimento, falando sobre o achamento da Terra. Lógico, né, que a gente sabe, a história já revisou isso. Portugal já tinha noção de que o Brasil existia. O Brasil não foi descoberto por acaso, mas Caminha fez essa carta, esse documento, até hoje considerado o primeiro documento oficial para informar o rei sobre a chegada aqui ao Brasil. A gente vai observar que isso aí acabou sendo um norte para as produções posteriores, que tinham um viés o quê? Ou informativo ou catequizador, beleza? A gente vê o que? Essa literatura na era colonial, ela busca uma identidade própria. Assim, a gente vai ver uma oscilação entre os modelos culturais portugueses e a vida da própria colônia. São as principais temáticas observadas nessa literatura. Você deve estar ouvindo um barulho de moto aqui na vila, o vídeo raiz, então vamos assim mesmo, né? Agora é o Deneiro latindo. Né? Vida de professor youtuber é assim mesmo. Continuando, a produção cultural do Brasil colônia é a vida diretamente ligada à cultura portuguesa, certo? A gente ainda não tinha aqui um público leitor, muito menos um público escritor, não tinha imprensa, não tinha meios ainda de disseminar essa literatura, ou seja, sem condições para que essa literatura florescesse. Assim, o que a gente via? Ecos da literatura no Brasil ou certas manifestações literárias, algumas... Como assim ecos da literatura no Brasil? Como assim certas manifestações literárias? Tudo ainda muito incipiente, tudo ainda muito superficial, como eu já comentei. Só no século XVIII que a gente vê já uma formação da literatura brasileira. E no século XIX isso acontecendo de modo efetivo. Só que a gente não tinha no quinhentismo, a gente não tinha antes do século XVIII, antes do século XIX, uma produção brasileira. Essa produção era o quê? Era uma produção feita, elaborada, composta por viajantes, por jesuítas, mais uma vez, tá vendo? A questão informativa ou catequizadora. O que era literatura de informação? Eram crônicas de viagem, cartas, tratados, ou seja, documentos da burocracia, documentos para falar sobre aquela nova terra que estavam descobrindo, que estavam colonizando. Lembrando, né, de que 1500 até aproximadamente 1530, a colonização do Brasil ficou meio que em suspensa, porque Portugal não tinha recursos para colonizar o Brasil. Só depois lá com as capitanias hereditárias que isso foi se dando de forma mais efetiva, mais precisa, certo? E o que a gente notava? A poesia e o teatro existiam, mais da figura de Anchieta, mais uma vez a questão da catequese dos povos indígenas. Catequese essa, né, que era incentivada na época, inclusive, por encíclicas papais. Você pode pesquisar isso. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.